Hello pessoal, sejam bem-vindos à aula 2 do nosso curso introdutório ao mercado financeiro e de câmbios, também conhecido como Forex. E como tema para esta aula, temos o que torna o dinheiro valioso, o papel da confiança, da inflação e dos juros. Como sempre, não poderia deixar de faltar um breve pedido. Caso ainda não tenhas te inscrito, aproveita para fazê-lo agora. Inscreve-te no canal e seja o primeiro a receber as próximas aulas e muitas outras atualizações todas as semanas. O nosso maior objetivo é desmistificar o mercado financeiro e o mercado Forex. E se realmente queres ter um conhecimento sólido sobre como este mercado funciona e, acima de tudo, lucrar com isso, não perca tempo. Ok? Inscreve-te no canal e junte-te à comunidade do Trader Consciente no canal do WhatsApp por meio do primeiro link na descrição deste vídeo. Voltando à nossa aula. Na nossa aula anterior, nós vimos que a moeda fiduciária não tem um valor intrínseco. É só um papel impresso pelo governo de um determinado país. Assim sendo, se é só imprimir, por que ele é tão importante? A resposta para essa pergunta reside em 3 grandes pilares. Hoje, vamos explorar o que torna o dinheiro valioso e, com isso, entender qual é o papel da confiança, o papel da inflação e o papel dos juros. Vamos a isso? Temos 3 objetivos para esta aula. O primeiro objetivo é entender a relação entre o valor do dinheiro e o seu poder de compra. O segundo, compreender a inflação como a desvalorização do dinheiro. E o terceiro, aprender o conceito de taxa de juro e como ela afeta o valor do dinheiro. Vamos começar por definir moeda fiduciária. Nós abordamos um pouco este ponto na aula anterior. O conceito central para a moeda fiduciária, ou fiat money, é que é uma moeda que não tem valor intrínseco. O seu valor é atribuído pela autoridade governamental e pela aceitação obrigatória na sociedade. A confiança na estabilidade do emissor, governo nesse caso, Banco Central, é o seu único lastro, ou por outra, é o seu único fundamento. Ok? Qual é que é o papel da confiança, que é o primeiro pilar que nós vamos abordar para esta aula? O papel da confiança está associado à promessa, ok? Ao valor que a promessa atrelada a essa confiança jogam neste jogo, com essa repetição. Não é? O dinheiro fiduciário não é garantido por um bem físico, como na altura em que era garantido pela quantidade de reservas em ouro, ok? Mas sim por uma promessa e pelo fato de o governo o declarar como moeda legal, no termo em inglês, legal tender. Isso significa que todos os cidadãos, como quiserem, e empresas devem aceitá-lo como meio de pagamento de bens e serviços. Tão simples quanto isso. O governo institui e a população segue. Vamos colocar assim, para simplificar a coisa, né? De forma bem simples. O efeito dominó da desconfiança é que joga como o outro lado da moeda, se eu puder usar esse termo, ok? O valor da moeda é, no fundo, a confiança que as pessoas têm na capacidade do governo e do Banco Central de gerir essa mesma moeda de forma estável. O que significa que, se as pessoas perderem a fé, seja por instabilidade política, seja por má gestão econômica, seja por guerras ou qualquer outro fator, as pessoas começam a rejeitar esta moeda. E como é que isso se nota? Nota-se a partir do momento em que estas pessoas começam a procurar ativos mais seguros, como, por exemplo, o dólar, como o euro, como o iene japonês, como o ouro. Ok? Eu vou dar aqui um exemplo prático no caso de hiperinflação. Eu sei que o termo é novo para alguns de vocês, mas, como eu sempre recomendo,
Visitem os recursos e fontes que foram usadas para a produção desta aula, como também podem usar das inteligências artificiais, do Google, dos vídeos no YouTube, para entender mais uns e outros termos que eu for trazer aqui, só para poder agregar mais valor ao vosso conhecimento. Voltando, usando um termo prático aqui, né? Hiperinflação. O caso de países que sofreram hiperinflação, como o caso de Zimbábue ou a Alemanha de Weimar, entre 1918 e 1938. São países que sofreram hiperinflação. A hiperinflação ocorre quando o Banco Central imprime dinheiro de forma desenfreada, de forma desmedida, e o público perde totalmente confiança nesse dinheiro. A moeda perde seu valor mas tão rapidamente, que o dinheiro torna-se inútil, literalmente. E claro, as pessoas voltam a recorrer ao barter ou a moedas estrangeiras. Avançando. Qual é que é o efeito corrosivo da inflação? Notem, nós falamos aqui, iremos abordar três pilares aqui. Este é o segundo pilar que nós vamos abordar. O que é inflação? Se for já colocar um pause no vídeo e te atreveres a responder, eu irei te agradecer bastante, porque me interessa saber qual é, a vossa opinião. Notem, opinião. Não é a resposta correta que vocês encontraram ao fazer uma breve pesquisa. É opinião própria. Resposta vinda de dentro de vocês. A inflação é o aumento geral e contínuo dos preços de bens e serviços numa economia ao longo de um período de tempo. E ela tem uma relação com o poder de compra. A inflação é a principal inimiga do valor do dinheiro, porque o seu impacto direto é a perda do poder de compra que o dinheiro deixa de ter, ou ganha uma perda, deixa de ter uma certa capacidade de compra. Enfim, basicamente quanto maior for a inflação, menor é a capacidade de compra daquele dinheiro. O dinheiro vale menos porque você precisa de muitas mais unidades desse mesmo dinheiro para poder comprar o mesmo produto que anteriormente tu compravas com uma quantidade ou com unidades menores desse dinheiro. Certo? Espero não ter complicado aqui. Como é que a inflação é medida? É tipicamente medida através de índices como o índice de preços ao consumidor, que basicamente rastreia a mudança no custo de uma cesta de bens e serviços comuns. Cesta básica, posso assim denominar. Não é? Um exemplo, se a inflação oficial em Moçambique for de 10% num ano, significa que os 10, não, 10 é pouco, os 100 meticais que tu tens no bolso hoje não serão mais suficientes para comprar o que antes tu compravas a 100 meticais. Tu vais precisar aumentar 10 meticais a mais, ok? Em outras palavras, os teus 100 meticais de hoje só vão ser equivalentes para comprar algo equivalente a 90 meticais dos bens do próximo ano. Fechou? Espero que sim. Se não tiver fechado, peço que vocês se pronunciem e eu esclareço com mais detalhes. A maioria dos bancos centrais tem um alvo de inflação. Geralmente cerca de 2 a 3%, porque alguma inflação é sempre necessária para sinalizar um crescimento saudável da economia, porque ela faz com que as pessoas se preocupem, invistam, criem, inovem e tragam alguma coisa que possa acelerar a economia. E, embora essa inflação seja necessária, o problema aparece quando ela se torna incontrolável, né? Quando ela foge do controle dos bancos centrais. E é aí onde entra o terceiro pilar, que é a ferramenta que os bancos centrais usam. A taxa de juro. O que é a taxa de juro? Como e para que ela é usada? Qual é que é o seu impacto no mercado de câmbio? Achas que tens a resposta? Vai, chuta aí nos comentários, eu vou ficar feliz em ler. A taxa de juro é o custo do dinheiro, em poucas palavras, ok? Ela é a taxa que o Banco Central cobra aos bancos comerciais por empréstimos de curto prazo. Okay? Os bancos centrais, como o Banco de Moçambique, não é? Usam a taxa de juro como
principal ferramenta de política monetária para influenciar a inflação e o crescimento. Vamos lá explicar isso melhor, ok? Explicando para que é e como é que a taxa de juros é usada. Para combater a inflação, o Banco Central aumenta a taxa de juros. Por quê? Porque isso torna o crédito mais caro, desencoraja o consumo e o investimento. O que, por sua vez, acaba fazendo com que a economia que estava a aquecer comece a arrefecer. E ela vai ajudar a reduzir a inflação. Por outro lado, para incentivar o crescimento, o Banco Central baixa a taxa de juros. Isso torna o crédito ao consumo, entre vários outros, mais barato, incentivando o consumo e o investimento, o que por sua vez aquece a economia. Ok? E qual é que seria o impacto que isto aqui iria causar? Iria não. Qual é o impacto que isto causa ao mercado de câmbios, ao Forex? A taxa de juro é um fator crucial no mercado de câmbio, pois uma taxa de juro mais alta torna a moeda mais atrativa para o investidor estrangeiro, pois ele ou eles ganham mais nos seus depósitos ou títulos, o que geralmente aumenta a procura e, consequentemente, o valor dessa moeda. Ok? Desta forma, nós teremos abordado os três pilares cruciais aqui, não é? Associados à moeda fiduciária. O primeiro, a título de repetição, né? Como uma espécie de resumo, o papel da confiança, que é depositada na moeda por meio da sociedade, por meio das pessoas que vivem nesse país, os cidadãos, as empresas, ok? E o segundo pilar é a inflação. O terceiro e último pilar, que agora há pouco abordamos, a taxa de juros. Com isto, eu vou fazer-vos uma pergunta reflexiva, que fiquem à vontade para responder se já tiverem. Se não tiverem, não tem problema, desde que vocês reflitam sobre ela. Se a inflação e os juros estão sempre a mudar e essas taxas causam a flutuação no valor das moedas, como é que os traders usam esta informação em constante mutação para tomar decisões lucrativas no mercado de câmbio? Para, pense, reflita. E se for oportuno, coloque a tua opinião nos comentários. Ok? E não te esqueças, por favor, de colocar um like neste vídeo se tiveres gostado, se o conteúdo tiver agregado algum valor. E também de partilhar com os teus top 3 amigos, para que vocês tenham uma conversa de base para discutir quando forem se encontrar. Não é? E também vais poder questionar a eles colocar a eles esta mesma pergunta e ver se eles assistiram à aula, se tiveram se pararam para pensar numa resposta, e dessa forma vocês vão poder também vir e contribuir para o vídeo. Estes são os recursos e as fontes usadas para este vídeo, para esta aula. Visitem e enalteçam mais aquilo que vocês estão à busca, ok? Mais conhecimento sobre o mercado financeiro. Para um maior entendimento das políticas monetárias, em Moçambique em particular, eu recomendo que vocês visitem o website do Banco Central. E para quem está fora de Moçambique, provavelmente os bancos centrais dos vossos respectivos países. Mas neste específico ponto, quero me referir ao Banco de Moçambique, porque eu quero que vocês verifiquem os comunicados mais recentes sobre a taxa mínima e a inflação anual, não é? De forma que vocês possam ligar a teoria aqui discutida à realidade moçambicana. Ok? Nós vemos na próxima aula, onde nós exploraremos o dinheiro moderno e entenderemos a diferença entre o dinheiro físico, o dinheiro digital e as criptomoedas. Estamos juntos e não se esqueçam de compartilhar esta aula com os vossos três amigos. Um forte abraço, muito obrigado e vemo-nos na próxima aula.